água, né? Isso é uma bênção. Deus abençoe. Bom, Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos e irmãs que estão em suas casas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estão com todos nós aqui e com vocês também. Amém? O pastor Valfrido, ele gosta de sempre abrir um versículo no começo do culto. E eu também quero compartilhar com os irmãos e as irmãs um versículo que está escrito, os irmãos não precisam abrir as Bíblias, eu vou só ler antes de abrir a Bíblia e orar. Assim diz a palavra de Deus. Está em 1 Coríntios, versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com os meus irmãos e as minhas irmãs, eu quero pedir que vocês abram o livro de Atos, capítulo 10. Eu vou fazer a leitura de um só versículo e contar o contexto para todos. É Atos, capítulo 10, versículo 34. Pedir aos irmãos, por reverência, a palavra, colocar de pé. E assim que eu terminar de orar, os irmãos podem se sentar. Eu vou ler só esse versículo. Atos capítulo 10, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, por motivar o meu coração. Eu sempre falo que o Senhor é que coloca o desejo de estar aqui, Senhor, para louvar e exaltar seu santo nome, especial nas quarta-feiras, que é o intuito de orar uns pelos outros. Peço a Ti, Senhor, que motive os corações de outros irmãos para estar aqui. Obrigado por esse grupo que está aqui. Peço as Suas misericórdias pelos pedidos que eles têm feito e aqueles que também têm seu pedido no seu coração também, que se for da Sua vontade, o Senhor atende de acordo com a Sua vontade. Peço a Ti, Senhor, as Suas misericórdias através do Seu Santo Espírito. E eu compartilhe, não fala eu, mas fala o Seu Santo Espírito com meus irmãos e minhas irmãs. Em nome de Jesus, que eu peço por essas bênçãos e te agradeço. Amém. Os irmãos podem se sentar. Esse mês eu sempre gosto de pedir a Deus, sempre um texto, para Deus colocar no meu coração um texto de acordo com o mês. E o mês de janeiro é o mês de evangelismo. Então Deus abriu a minha mente para compartilhar sobre a acepção de pessoas. Há poucos dias estava conversando com o vizinho aqui, ele é crente, e ele chegou em mim e falou assim, porque você, meu tio, conhece há tanto tempo, por que você não fala de Jesus para ele?
Aí, então, o que vem na minha mente é, não que eu faça acepção de pessoas, é o que mais nós temos costume de fazer, acepção de pessoas. Mas não temos coragem de falar para uma pessoa que ele bebe e fala muito palavrão. Então você não tem coragem de falar de Jesus para aquela pessoa, fica um pouco intimidado. Mas isso não quer dizer que você está fazendo acepção de pessoas. Mas se você olhar esse contexto aqui, ele traz uma riqueza tão grande, que é a palavra de Deus. O contexto fala de... Eu li só um versículo. Quem abriu a boca foi o apóstolo Pedro. Então, esse contexto fala de um homem que está escrito aqui: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, cinturão da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem, ele não era judeu, e os judeus, eles não queriam nem ver esse povo, principalmente os romanos, que estavam lá governando eles. Eles não gostavam de... para eles era gentil, tá? A classe dos gentios. Para eles era pessoas imundas, o que está escrito aqui. Mas aí, o que aconteceu é que veio um anjo e aqui está escrito, foi a visão de um anjo. E o anjo falou para ele, para ir na casa de Pedro, para ir onde Pedro estava, e o anjo falou certinho onde ele estava, onde Pedro estava. E falava, vai lá e chama Pedro. E o anjo falou para ele o motivo daquilo, que as orações de Cornélio tinham subido até Deus, que Deus tinha ouvido as orações e as esmolas que ele tinha subido, estava diante de Deus. Então Deus ouviu o gentil, que os judeus, entre aspas, fazia acepção de pessoas que eram sobre os gentios. Esse cinturão, esse Cornélio, ele era um gentil. Então, como que os apóstolos iam pregar para eles? Tinha que ser uma ação divina, o que aconteceu no texto. Aí, então, eu busquei conhecimento sobre alguns teólogos, o que eles entendiam sobre essa visão de anjos. Então, por que Deus mandou um anjo lá e justo falar com Cornélio, para Cornélio ir atrás de Pedro? Aí, então, um dos teólogos, ele disse que essa experiência de Pedro foi uma clara revelação que Deus havia mudado a maneira radical, a forma como tratar a humanidade. Então, aqui, Deus, lá quando Deus colocou Adão e Eva, fez Adão e Eva, eles pecaram. Depois Deus viu que a corrupção era tanta, após Adão pecar, e ele chama Noé, aí constrói um novo povo, uma nova nação. Aí o povo corrompe de novo, aí Deus vai atrás de um homem de Ur. Aí traz esse homem de Ur, constrói outra nação, e essa nação é esse pessoal que é os judeus. Então, o que o teólogo fala é que Deus mudou, nesse momento ele mudou a maneira radical de tratar com a humanidade, que é a situação que veio a trazer Jesus e morrer na cruz. Por isso é que eu li esse versículo, que a palavra da cruz
é loucura para quem não conhece, para as pessoas que estão indo para o inferno, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus que chegou até nós, que foi o caso de Cornélio, que o poder de Deus chegou através de um anjo falando com Cornélio. E aqui na Bíblia diz que Pedro, ele teve, no dia seguinte já, Pedro teve uma visão de um lençol que descia e subia. Tudo de Pedro, se os irmãos olhar, Pedro ele sempre fala de 3. Esse lençol, ele parecia, era tipo um vaso que subiu e desceu. Então ele teve essa visão no momento que ele subiu um terraço lá para orar a Deus. E justo ele fala que o céu abre e vem essa visão e fala assim, o lençol em forma, um vaso em forma de um lençol, ele sobe e desce 3 vezes. Aí Pedro, vem uma voz e fala com Pedro, mata e come, Pedro, que ele sentiu fome enquanto preparava a comida, ele teve essa visão. Aí o lençol desceu e subiu 3 vezes, depois o lençol acabou de subir, e nisso o Cornélio, o anjo tinha mandado que Cornélio mandasse homens atrás de Pedro, e nisso esses homens já estavam chegando lá, já estava aproximando de Jope, que Pedro estava em Jope. Aí Pedro, ele ouve alguém chamar lá fora, perguntando sobre o Simão, por sobrenome Pedro. Aí Pedro ouve e já desce e fala que sou eu que chamais. Aí Pedro quis saber, né, o porquê do que aqueles homens entendeu aquela visão de Deus, que ele respondeu para aquela voz que desceu do céu, que falou do céu, mata e come. Ele entendeu e respondeu para aquela voz, não, Senhor, eu de maneira nenhuma, eu não posso comer, não como coisa imunda. E aí Deus, mais para frente do texto, responde a Pedro, não faças tu comum o que eu criei e purifiquei. Então Pedro acompanha aqueles homens para Cesareia e chega lá, Cornélio conta a mesma história que aconteceu com ele. E aí o que aconteceu, que no falar de Cornélio, explicar tudo o que aconteceu, que um santo anjo apareceu para ele, para chamar Pedro, aí eles contam a história que Cornélio, os homens que foi com Pedro, falando para Pedro que Cornélio era um homem que dava um bom testemunho de toda a nação dos judeus, porque o Cornélio, ele era um homem justo e temente a Deus, e ele tinha um bom testemunho dos judeus. Então, o que vem na minha mente sobre esse testemunho que aconteceu com Cornélio é que, através dele ter sido avisado por esse anjo e mandasse chamar Pedro, o que eu mais entendi sobre esse momento aqui foi que o que acontece com nós, que nós devemos
ver o testemunho das pessoas. Testemunho, ou nós mesmos, né? Que nós temos que dar um bom testemunho para chamar a atenção de pessoas que não conhecem o Evangelho. E assim o que aconteceu com o Cornélio, que ele teve todo esse propósito de Deus, usar Cornélio para mostrar para nós que nós temos que dar um bom testemunho, para que outras pessoas conheçam o Evangelho. E então, nessa história aqui, o que um teólogo disse é que Pedro ele questionou a ordem de Deus, mas só que ele obedeceu o Espírito de Deus. Deus insistiu para que Pedro deveria adaptar a sua forma de pensar e agir. Então, o que eu penso de hoje é que nós devemos mudar a nossa forma de pensar e agir. No caso que eu falei da pessoa aqui, do vizinho falar para convidar o tio dele e falar de Jesus para ele, talvez a gente temos que mudar a forma de pensar para a gente ser mais usado, que a gente acaba, quando você vê o testemunho, um mau testemunho da pessoa, você não se encoraja a falar com a pessoa. É o que aconteceu comigo. Eu não tive coragem de falar para ele de Jesus. E esses animais que Pedro viu subindo e descendo no lençol, ele representa os judeus e gentios, que Pedro falou que não comia coisa incomum, e coisa chamou de imunda, e coisa imunda é classificado como os gentios que pertencem à classe das pessoas comum e imunda. Quando eu lendo esse texto, eu lembrei que Jesus, ele mesmo fez uma declaração com a mulher, que os apóstolos falou que vinha uma mulher cananeia gritando, falando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente imunda, a filha dela está possuída de um demônio. E Jesus falou assim: não é bom que tire o alimento dos filhos e dá aos cachorrinhos. Aí, então, a mulher chegou e adorou ele e falou assim: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus patrões. E aí Jesus, ele, pela fé que aquela mulher tinha, então eu estou falando, dando esse exemplo para vocês, que até Jesus, naquela época, ele teve essa passagem. E então não é de admirar que Pedro também, todos os apóstolos, tinha essa causa com eles, que eles chamavam todos os gentios como imundos. Mas acontece que essa revelação de Pedro, ela trouxe a graça para todos nós, através dessa graça, porque um dos teólogos, ele fala que até aquele momento ali não tinha sido pregado para os gentios, tinha sido pregado só para os judeus. Eu quero compartilhar só umas frases que eu peguei através do estudo de evangelismo, para mim compartilhar com meus irmãos e minhas irmãs, que uma das frases que mais me chamou a atenção é um
um evangelista disse assim, ele escreveu vários assuntos sobre evangelismo, e eu trouxe uma frase para compartilhar com vocês. Diz assim: a vida de um cristão é a janela através da qual os outros conseguem ver Jesus em nós. E então o mais que ele falou é que nós temos que aproximar das pessoas que não conhecem a palavra de Deus para serem tocadas pelo conforto e a graça que nós fomos alcançados através de Jesus Cristo. O conforto que ele fala aqui é a graça que nós temos certeza da vida eterna através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que o pastor Valfrido fala sempre aqui é o motivo que o crente, ele sempre tem gratidão no coração, ele tem que ter sempre aquela vontade de estar sempre agradecendo, igual um exemplo que nós ouvimos hoje, a oração do irmão Davi, ele fala agradecer pelo sol, pela chuva, pelo alimento. Isso que nós temos que estar sempre em nossa mente, e que as pessoas, como pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não é crente, que eles veem em nós essa formalidade de estar sempre agradecendo resumindo, por toda a graça comum. É coisa que as pessoas não sabem esse lado da história, que é só o crente que tem, quem vive na palavra de Deus. Eu quero terminar, só compartilhar uma ilustração para terminar, que eu li uma história que nos Estados Unidos tinha uma cláusula que falava uma cláusula de um, eu esqueci como que chama lá, de um regulamento do jogo de golfe. Golfe, os irmãos sabem o que é golfe. E eles muito falam que o golfe é praticado só para pessoas abastadas, né? Não é coisa de pobre. Mas nos Estados Unidos tinha uma cláusula até 1961 que o afro-americano ele não podia participar daquele jogo. Mas aconteceu que um afro-americano, alguns de vocês talvez já devem ter ouvido falar isso, que ele entrou para a calçada da fama nos Estados Unidos por ter vencido 2 torneios em 2004. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu comecei lendo que Pedro abriu a boca, primeira coisa que ele falou para aqueles homens lá de Cesareia, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus passou a tratar as pessoas de outra forma. Então, através de Pedro é que foi pregado o Evangelho, chegou até nós. Naquele momento não tinha sido pregado para gentios. Então, essa ilustração sobre esse afro é que mais me chamou a atenção, que está escrito na palavra, que Deus não faz acepção de pessoas, é o que os americanos faziam. Amém? Que Deus abençoe. O que eu não pude falar, que Deus completa em cada mente, em cada coração.